que é a vida. É o princípio da morte. You have killed and you will kill again. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuer. Klaatu, Barada, Nikto. The blood of these whores is killing me. Eu sou o Dumbo e ele Mickey Mouse. Hoje de noite a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes na Politeama que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e Lastrada. Lastrada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. João, você esteve aqui em vários episódios, né? Mais recentemente no episódio passado, sobre filmes de terror feitos, né, no período do Blaxploitation. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo? Claro. O meu nome é João Neto, eu tenho 32 anos, moro em Bauru, interior de São Paulo, sou formado em jornalismo, letras, história, estou cursando artes agora e estudo sobre cinema aí, tem um tempinho, tenho uma página no Instagram, Cineratos, e sempre que eu posso estou por aqui para comentar sobre alguns filmes. E você viu algum filme legal essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Vi sim. Ontem mesmo eu vi esse filme, é um filme chamado O Drama, estreou essa semana. E basicamente é um filme que vai retratar aí um casal que está nos últimos momentos de preparativos para o casamento deles, né? Eles já namoram há algum tempo e aí eles estão caminhando para esse passo importante na vida de ambos. Só que no meio desse processo, eles acabam descobrindo um segredo ali que acaba colocando o relacionamento deles em risco, porque esse segredo acaba mudando a forma como um vê o outro. Um filme muito legal, assim, traz aí dois grandes atores que pra mim são os grandes nomes, cada um da sua geração, que é a Zendaya e o Robert Pattinson, né? E toda a publicidade que foi feita em volta dele tenta fazer com que você acredite que vai se tratar de um romance. E ele, de fato, é um romance, mas não um romance no sentido mais tradicional. Ele vai trabalhar muito mais com uma questão de tensão constante. E isso vai sendo trabalhado numa crescente, né? Então, cada cena parece que tudo tá meio que prestes a desandar. Adorei ver o filme. O filme me deixou tenso, me deixou rindo de nervoso muitas vezes. Pra mim, acho que vai ser um dos grandes filmes aí do ano. Acho que vale a pena assistir quem tem interesse não só em romance de forma geral, mas nesses dois atores. O filme é um drama. É um drama. Ah, tá. Porque você falou assim, a pessoa olha, porque a gente vê assim, a capa, o pôster, o Robert Pattinson todo feliz, segurando a Zendaya, ele vestido de noiva, ela vestida de noiva. E aí você falou assim, a pessoa vai achar que é um romance. Eu falei assim, não, eu achava que era um drama. Pelo nome. Mas no fim das contas ele tem a coisa do romance, né? Acho que o começo dele engana um pouquinho nessa questão do romance, mas ele vai ganhando outras camadas ali. Super interessante o filme. É que nem o troço do Magritte. Isso não é um cachimbo? Sim, clássico. Nessa pegada. Entendi. Nós estamos inaugurando o 4º ano que a gente faz em homenagem aos filmes favoritos do meu pai, né? Quando ele faleceu, eu já contei essa história várias vezes, né? Mas pode ser a primeira vez que vocês estão escutando, né? Quando meu pai faleceu, eu comuniquei ao Hernani Hefner, que é o diretor da Cinemateca do MAN, e ele falou que vamos fazer uma homenagem para o seu pai, né? Vamos falar sobre os filmes que ele mais gostava, e porque meu pai era muito amigo do Hernani, bem como próximo da cinefilia, da carioca, né? E uma coisa que meu pai deixou, assim, tipo, a única senha que meu pai deixou, meu pai não deixou senha do banco, meu pai não deixou senha do e-mail, não deixou senha de nada, mas a senha do IMDb
Ele deixou. E ele tinha o hábito de que sempre que ele assistia a um filme, ele ia correndo no IMDb dar nota. Então, eu consegui, de posse da senha que eu tinha do IMDb, eu baixei as notas que meu pai havia dado e selecionei, né, todos os filmes que ele tinha dado 10 no IMDb. E aí a gente fez, eu organizei por diretor, então a gente conseguiu ter uma noção de quais os diretores ele mais deu 10, e aí a partir dessa lista, né, organizada por diretores, Hernani, o Rui Garnier e o José Quental, né, montaram essa mostra. A gente vai falar sobre os filmes do Luchino Visconti, mas mais especificamente nos filmes dele feitos durante o movimento, né, do neorrealismo, né? E por quê? Porque essa semana a gente vai falar sobre isso, e aí no próximo episódio a gente vai falar sobre filmes mais recentes desse diretor, né? Por quê? Porque a gente fez algumas mudanças aqui no podcast e uma das coisas que eu cheguei à conclusão é que é melhor a gente focar, quando possível, em um tema ou um diretor naquele mês, né? Por isso que no mês passado a gente tinha outros temas além do Blaxploitation, mas a gente acabou escolhendo os dois temas do mês passado, né? A gente resolveu focar no Blaxploitation. E uma outra mudança que a gente fez também foi isso, de fazer 2 vezes por mês, né? Não mais semanal. E foram decisões que eu tive que fazer, fiz muito conversando com o Caio, porque não sei, vocês devem imaginar que às vezes as coisas vão para um lado que você pensa em parar, e se não fosse o Caio, o João, a Griffith e a Juniper, eu teria parado, né? Então eu falei isso lá no Twitter, no Blue Sky, né? E aí eu, mais uma vez, agradeço ao João por ter conversado, né, comigo, e a gente ter resolvido manter o programa, só que dessa vez com um formato não, né, mas uma periodicidade diferente, né? E dito isso, começando o programa a gente fez um mês temático. Eu e Rodrigo tínhamos feito um mês dedicado ao cinema nacional, que é um mês que continua até hoje, né? Mas a gente fez aquele mês de 2020, a gente fez baseado um curso que a gente fez com o Marcelo Miller, que foi como a gente se conheceu, né? E o mês seguinte, de julho, eu me inspirei num outro curso que eu tinha feito com o Marcelo, que era História do Cinema em 4 Tempos, né? Ele pegou 4 movimentos de vanguarda. Eu acho que eu até mencionei isso quando a gente falou lá do Blácula, né? Que ele menciona, né, o LA Rebellion, mas ele não fala do LA Rebellion, ele fala sobre expressionismo alemão, neorrealismo italiano, Nouvelle Vague e Nova Hollywood, né? Então a gente já abordou, né? Nomeadamente a gente falou sobre o Ladrões de Bicicleta e Viagem à Itália, né? Então hoje a gente pegou 2 filmes do Luchino Visconti que estão lá na lista do meu pai, porque meu pai adorava Visconti. Visconti era um dos diretores favoritos dele. Mas sobre o neorrealismo italiano, eu gostaria de saber do João qual é a relação dele com esse movimento. Como é que surgiu? Qual foi o primeiro filme do neorrealismo que você assistiu? Se você consegue lembrar, se você chegou a estudar esse movimento, conta pra gente. Então, acho que muito do meu contato com o neorrealismo italiano se deu pelo interesse mesmo de conhecer o cinema como um todo, né? Pensar ali, acho que as obras talvez mais importantes, olhar para os movimentos que acabaram fundamentando aí o desenvolvimento do cinema, né? E acho que é inevitável a gente acabar passando aí pelo neorrealismo italiano. Eu, quando tinha lá meus 13, 14 anos, peguei um livro sobre história do cinema, né? E aí eu ia tentando, conforme conseguia acesso, assistir alguns dos filmes que eram citados ali, né? Para poder até
ter uma experiência mais completa ali com tudo que estava sendo discutido, porque acho que uma coisa é você ler sobre o filme, outra coisa é você ter o contato e ter a sua própria experiência, e uma experiência que, de certa forma, até acaba sendo um pouco guiada, né, pelo que aquele livro acaba trazendo, mas, enfim, olhando para o realismo italiano de forma geral, acho que o primeiro filme que eu vi foi o Ladrões de Bicicleta, né? E é um filme que eu acabei gostando muito logo de cara. Acho que é um filme que consegue condensar muito do que foi o movimento como um todo, apesar de ser um movimento que tem uma temática muito própria, tem características que são muito marcantes, muito presentes, mas ele consegue condensar de forma mais abrangente, acho que tudo que a gente encontra de mais interessante, de melhor aí dentro dessa corrente, né? Mas, para além do Ladrões de Bicicleta, vi também o Roma Cidade Aberta, o Alemanha Ano Zero. Acho que são filmes que me ajudaram a expandir um pouco nessa visão do que é o cinema italiano e a ter contato e uma discussão, acho que muito pertinente, né, sobre aquele momento pós-Segunda Guerra Mundial. São filmes que sempre ajudam a gente a entender um pouco de como a situação na Itália foi bastante precária, né, pós-Segunda Guerra. E, pô, são filmes que eu gosto muito e foi bem legal poder voltar para eles agora. Eu lembro que quando eu fiz esse curso com o Marcelo, eu fiz uma lista no Letterboxd, né? Eu fiz para cada um dos movimentos que a gente tratou, né? Eu fiz uma lista dos filmes que eu vi, né? E agora eu tô vendo, né, que eu vi, assim, tipo, de uma semana para outra, eu vi 13 filmes, né, do neorrealismo para me preparar para a aula, porque a gente tinha todo sábado, então eu tirava a outra semana seguinte para estudar para qual que vai ser o assunto da outra semana, né? E aí eu fiz a lista, agora eu tava vendo, vi 13 filmes, eu falei assim, nossa, agora... Antigamente eu tinha condição de ver 2 filmes por dia, 3, mas agora eu não consigo ver nada, assim, tipo, mal consigo ver um. A gente tá na mesma, Thiago. Não é? E pegando aqui as anotações do Marcelo, ele vai falar o seguinte: o ideal cinematográfico do neorrealismo italiano é retratar a realidade do país na época sem artifícios, opondo-se ao cinema de espetáculo. A representação da realidade deve ser substituída pela própria realidade. A câmara deixa de lado um esquema já pré-estabelecido para movimentar-se de acordo com o seu contato direto com a vida. E a gente vai falar mais sobre esse ideal cinematográfico ao longo do programa, né? E aí ele já vai falando que o neorrealismo é um contraponto à estética fascista, né, do regime fascista lá, que vigorou na Alemanha, né, desde 1922 até 1945, né, ou 1943, eu acho, 1943. E é engraçado que quando eu estava estudando diálogo, né, eu cheguei num texto que fala exatamente isso, fala que o diálogo, a comédia italiana e o neorrealismo, ou melhor dizendo, todo cinema italiano pós Segunda Guerra, o objetivo era justamente se contrapor ao cinema que era feito durante o regime do Mussolini, né? Que eram chamados de telefones brancos, o nome do gênero, entre aspas, né? do Filone, que era a marca do regime fascista, né? Por que eles têm esse nome? Porque todos eles figuravam telefones brancos, né? Aí você vai falar assim, mas qual é o problema de ter telefone branco? Porque naquela época, telefone era um artigo de luxo. Então, quando você fala assim, tipo, os filmes do telefone branco eram filmes que retratavam a alta sociedade, né? Com a estética e a ética própria do fascismo, né? E eu acho que você vai vendo no neorrealismo, você já vai ter muito disso, né? Muito um contraponto em relação à classe, em relação a gênero, em relação a várias outras coisas que eram impensáveis durante o regime fascista, né? E aí
a definição, mais ou menos, é que foi o movimento cinematográfico italiano pós-Segunda Guerra, de 1945 a 1955, caracterizado por filmagens em locações reais, uso de atores não profissionais, temas de pobreza, injustiça social e uma estética documental. Né? Tradicionalmente, né, as pessoas vão falar que a obra inaugural do neorrealismo é o Roma Cidade Aberta, do Roberto Rossellini. Falou do Roma Cidade Aberta, eu lembrei da abertura do programa. Tem uma menção à locadora que meu pai tinha, que é uma cena do filme Separações, do Domingos de Oliveira. O Domingos de Oliveira fala assim, hoje de noite nós vamos ficar em casa vendo vídeos. Aí a namorada dele fala assim, ele alugou uns filmes, depois ele te ama e quer me mostrar. Fala assim, aí a filha pergunta, quais são? É Roma Cidade Aberta e La Estrada. Voltando ao neorrealismo, eu estava lembrando, né, dessa citação do filme do Domingos de Oliveira. Entretanto, o Visconti ele não concordava com isso. Né? Para ele, o primeiro filme neorrealista foi o filme que ele fez, né, o Obsessão. Né? Por quê? Porque o termo neorrealismo, segundo o Visconti, ele foi cunhado pelo seu montador, né, o Mário Serandrei. Ele diz o seguinte, por mais que se diga, mas já havia o Navio Hospital, o Homem da Cruz, do Rossellini, ou o Homem Sulfondo, de Robertis. Esses filmes, de fato, eram documentários. A meu ver, é absolutamente necessário deixar de lado os dois filmes de Rossellini que citei, porque eram fascistas, de propaganda fascista. De Sica ainda rodava filmes como Teresa Vernerde, Um Garibaldino ao Convento, e pouco depois, A Obsessão realizou A Culpa dos Pais, que já seguia a mesma linha. O termo neorrealismo nasceu com o Obsessão. Você chegou a ver Obsessão, não? Não vi, Thiago. A Obsessão as pessoas vão até falar que é assim, tipo, a Obsessão não só o primeiro filme neorrealista, mas como o primeiro giallo, né? Porque, aliás, assim, tipo, ele tem uma lembrança muito forte do giallo, porque o giallo, em geral, eram aqueles livros de mistério, né? Livros, né, pulps, essas coisas assim, né? Mas, assim, o Obsessão é uma adaptação do Destino Bate à Sua Porta, que depois teve duas versões em Hollywood, né? Sim. E é engraçado que eu pensei assim, poxa, é óbvio, o Visconti deve ter pegado esse livro, né, de uma série de Halo, né, mas não, né, porque foi um livro escrito pelo James McCain. O Obsessão antecede tanto as duas versões do Destino Bate à Sua Porta, né? Foi baseado nesse livro do James McCain, mas o livro só chegou na Itália muitos anos depois do lançamento do filme. Segundo Giampiero Brunetta, né, se com a obra do Rossellini, né, movimenta-se, recomeça do zero todo o cinema italiano, ou quase, o primeiro longa-metragem do Visconti já havia se tornado uma obra manifesto, não só do trabalho do grupo que gravita em torno dele, mas de uma série de forças esparsas que tinham tentado realizar um projeto de poética cinematográfica alternativo em relação aos modelos propostos pelo regime, com as grandes tradições do naturalismo literário do século XIX. Essas citações eu estou tirando do um livro do Fernando Mascarello, né, chamado História do Cinema Mundial, né, que ele é o organizador. As características do neorrealismo, em termos de produção, né, eles são filmes realizados com orçamentos pequenos, né, em relação às produções hollywoodianas, né, o uso de atores não profissionais, né, mas, entretanto, que assim, o neorrealismo se valeu de vários intérpretes famosos, como Lucia Bosé, Aldo Fabrizi, Vittorio Gassman, Massimo Girotti, Gina Lollobrigida, Sofia Loren, Anna Maiani, né, e Julieta Massina, né, entre outros. Né? E até mesmo, isso daí eu vi
tarde, quando ele está lá no final desse movimento, há até uma tentativa de desglamorizar 4 atrizes consagradas, né, que é a Lida Vale, Ingrid Bergman, Isa Miranda e Ana Magnani, né, no filme chamado Nós, as Mulheres, né, que é um filme de episódios, são 5 episódios, 4 com elas e um que eu quero mencionar quando a gente for falar do segundo filme. Outra característica são filmagens em cenários naturais, a ausência de efeitos visuais, filmagem de cenas sem gravação de áudio, né, com a sincronização realizada posteriormente, o que tornava possível uma maior liberdade de atuação. Em termos estéticos, você não vai ter efeitos especiais, vai ser câmera na mão, né, vai ser plano sequência, né, vai ser uma recusa de efeitos visuais, assim, superimpressão, imagens inclinadas, reflexos, isso não vai ter, né? Essas coisas que são tão caras no cinema mudo não vão ter, né? Você vai ter uma utilização frequente de planos de conjunto, dos planos médios e enquadramento semelhante ao utilizado nos filmes de atualidade, né? A câmera não sugere, não disseca, só registra, né? A imagem é acinzentada, né, seguindo a tradição do documentário. Você vai ter uma certa flexibilidade na decupagem, o que implica um recurso frequente à improvisação, como decorrência da utilização dos cenários reais, né? Os roteiros são improvisados, né? Os atores não são profissionais, né? Como eu falei, né, na maioria das vezes, né? Uma outra menção, né, no texto, né, da Mariara Ossária Fabris, né, no livro do Fernando Mascarello, ela vai citar um texto do Trigueirinho Neto, né, que é uma fala do Rossellini sobre como foi dirigir a Ingrid Bergman no Stromboli. O meu trabalho consiste unicamente em acompanhar meus personagens. Nas minhas películas, ao contrário do que acontece com a dos outros, um homem se move e é graças a seu movimento que se descobre o ambiente em que ele se encontra. O problema é não abandonar o ator, que realiza movimentos contínuos e complexos. Diante da câmera, o autor crê que é um ser excepcional só porque está sendo fotografado, e meu trabalho consiste em colocá-lo na sua verdadeira atitude, em reconstruí-lo e ensinar outra vez os seus gestos naturais. E, mais uma vez, né, a montagem é sem efeitos particulares, ele se opõe à questão de cinema como espetáculo, e a questão do tema, né, geralmente ele vai ter temáticas contestadoras, enfoques nas questões sociais, meio que quase num gênero documental, né? Os personagens incorporam as dúvidas e incoerências humanas, passam a ser, ao mesmo tempo, boas e más, né? Você vai ter uma fragmentação da narrativa e do narrador. Até os anos 40, ele era muito ligado a questões sociais, e mais tarde você vai ter novas propostas narrativas de questões familiares e individuais. A Maria Rosária Fabris enumera 9 temas dos filmes, né? Falando assim, tipo, se você fizer um apanhado, você consegue pegar 9 temas que estão presentes nos filmes. Então, a questão do fascismo, a guerra e as consequências, né? Você vai ter lá no Dias de Glória, no Roma Cidade Aberta, Paisá, a Alemanha no Zero, Um Dia na Vida, O Sol se Levantará e por aí vai, né? A questão meridional, né? Os problemas sociais no campo, né? O arroz amargo, a terra treme, se bem que a terra treme não é do campo, né? Mas vocês entenderam, o moinho do pó, Em Nome da Lei, né? O desemprego e subemprego urbanos, você vai ter Ladrões de Bicicleta, Milagre em Milão, O Teto, né? Roma às 11 horas, Abandono dos Jovens e dos Idosos, né? Vítimas da Tormenta, Humberto D., A Condição das Mulheres, né? Nós, as Mulheres, que é esse filme que eu falei, que tem a Ana Magnani, a Ingrid Bergman. Sim. Quando a Mulher Erra, Garota Sem Homem e La Spagna. A indagação psicológica e a relação do homem com a religião. Você vai ter o amor,
vai ter Stromboli, vai ter Francisco Arauto de Deus, Europa 51, Viagem à Itália. Volta da temática antifascismo e da guerra, né? Então, já em 53, você vai ter o Amante de Florença, Os Revoltosos. Depois você vai ter a Elegia Populista e diluição da temática social, né? Meu Filho Professor, Sob Sol de Roma, É Primavera, Anos Fáceis, Ouro de Nápoles, né? E aí, finalmente, você vai ter a superação do neorrealismo com o Belíssima e Sedução da Carne. A influência que eles tiveram foi a origem do cinema moderno, né? Eu lembro que o Marcelo menciona isso no curso dele, que é justamente no neorrealismo italiano que você separa o cinema clássico do cinema moderno, né? É aquilo que o Deleuze vai falar da transição, né? do imagem, movimento para imagem-tempo. Ele vai ter claras influências, né, no cinema novo brasileiro, no cinema iraniano. Você vai ter influência deles como diretores como Fellini, Antonioni, Scola, né, e claro, né, na novela vague, o Bazin, né, que é o patrono lá dos jovens turcos da caia do cinema, vai, né, fazer vários textos sobre o neorrealismo italiano. Quer falar alguma coisa sobre neorrealismo? Então, acho que a minha experiência com o neorrealismo fica muito presa a esses filmes que eu falei, né? Que, enfim, se deu por essa necessidade de entender um pouco mais sobre o cinema de forma geral. Mas, até fazendo uma ponte com o diretor que a gente vai comentar hoje, foi legal, cara, poder voltar aí pro cinema do Visconti, pensando que eu vi pouca coisa dele, né? Até então eu tinha visto só o Belíssima e, enfim, eu acho que até nesse primeiro contato que eu tive com Belíssima, eu não tinha, acho que, noção da profundidade, da capilaridade que a gente tinha dentro do cinema do Visconti, né? Uhum. Eu acho que eu tinha uma imagem, acho que mais localizada, assim, do que ele fazia e menos abrangente quando eu olho, principalmente quando eu vou para esse outro filme que a gente vai comentar hoje. Mas, enfim, eu acho que vale dizer que o neorrealismo ele nunca foi um movimento necessariamente homogêneo, né? Acho que isso fica claro aí na forma como você citou, que a gente consegue pescar alguns temas em filmes diferentes e como isso vai ser tratado. Acho que é legal a gente perceber isso, que por mais que a gente esteja falando aí de uma escola muito importante, que vai trazer muitas marcas que unificam esses filmes, a gente sempre tem abordagens que têm interesse em um tema em detrimento de outro, e é interessante como isso traz uma certa riqueza ali pro cinema, né? Eu acho que até que quando a gente pensa no Rossellini ou no Vittorio De Sica, em filmes como Roma Cidade Aberta ou Ladrões de Bicicleta, acho que vai existir uma busca ali muito forte por acho que dá para chamar de transparência, né? Que é uma espécie de registro de filme mais direto dessa realidade de pós-guerra. E acho que olhar para o Visconti me fez perceber que ele vai partir de elementos que são muito parecidos, né? Essa questão das locações reais, a atenção às classes populares, a questão do uso de não-atores, mas ele me parece tensionar isso com uma construção estética que acaba sendo um pouquinho mais elaborada, né? Uhum. Enfim, acho que isso acabou me chamando a atenção nesse movimento de rever os filmes dele, né? E até me antecipando um pouco, acho que vendo o La Terra Trema, fica claro que ele leva o neorrealismo a um ponto quase radical em termos assim de conteúdo social, né? Mas ao mesmo tempo ele vai construir algumas imagens ali que são muito pensadas, muito compostas. Não é um realismo invisível, né? É um realismo que também é forma e que também é encenação. Então acho que, como eu disse, poder ter essa possibilidade de me voltar para o cinema dele de novo, acho que foi uma experiência muito bacana, até para ampliar um pouco a minha visão do neorrealismo italiano. Muita gente relaciona o Terra Trema com o Barravento, né?
E tem um texto de uma professora americana, professora lá de Nova York, né, comparando os dois, e ela fala muito disso. Essa questão de que ele, ao mesmo tempo, ele fala, né, assim, tipo, o narradismo fala, não, você não tem que se preocupar muito e tal, mas ele tem uma preocupação poética Demais. com o enquadramento dele, né? É uma coisa que torna ele diferente dos demais, né? Sim. Mas voltando, assim, tipo, em termos do Visconti, uma coisa que eu descobri é que isso eu descobri quando eu vi aquele filme Dias de Glória, né? Ele foi membro ativo da resistência italiana durante a guerra. Caralho. E ao mesmo tempo ele era conde. Eu vi uma palestra no YouTube, o cara contando assim, porque ele era parente da aristocracia europeia, assim, tipo, foi parente do Dom Dinis lá de Portugal, sabe? Nossa, mano, que coisa maluca. Ele era conde, assim, tipo, eu me surpreendi porque eu achei que ele era visconde, mas não, ele era conde só. Nasceu numa das famílias mais ricas da Itália, assim, então o pessoal até Caralho. comenta que, assim, às vezes ele colocava as joias da família dele como garantia para conseguir fazer o filme. Cacete, E, mano. ele fez isso umas 2 ou 3 vezes. Que louco. Não é? Mas você tá satisfeito? Tô satisfeito, Thiago. Vamos para os filmes? Bora lá. Então, agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo Luchino Visconti, feitos durante a época do neorrealismo italiano. Então, eu escolhi um filme dentro da lista do meu pai, né? Que eu falei que meu pai fez uma lista enorme dos filmes favoritos dele, ao qual eu ainda não havia assistido, e o João escolheu outro ao qual ele não assistira, ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers. Então, se você não quiser saber o final desses filmes, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. João, qual foi o filme que você escolheu? A Terra Treme, de 1948. O filme foi escrito por Antonio Pietrangeli e pelo próprio Luchino Visconti, baseado no romance In Malavoia, de Giovanni Verga. Atua no filme Antonio Arcidiaconto, Giuseppe Arcidiacono e Venera Bonaccorso. Em Assi 13, uma vila de pescadores da Sicília, toda a vida é ditada pelo ritmo da faina marítima. Os pescadores, pobres, trabalham como escravos para trazerem para casa o suficiente para alimentar as famílias, vendo os grossistas arrecadar o lucro das vendas. Tal faz Antônio Valastro insurgir-se propondo uma alteração no modo de fazer as coisas. Antônio e a sua família empenham a casa e pescam para si próprios. Mas, quando a desgraça lhes leva o barco, passam de empreendedores invejados a pares da sociedade sem emprego ou dinheiro. Essa sinopse vem do site Janela Encantada. Você me permite uma parte, rapidinho, desculpa. Com certeza. O Janela Encantada é um site português, por isso que ele falou faina e teve outros grossistas, né? Me surpreendeu porque assim, tipo, o Antônio tá sem acento, porque lá em Portugal Antônio é com acento agudo, não é com acento circunflexo. Eu lembro que eu tinha um professor chamado Antônio e ele falava assim, não entendo porque o brasileiro, né, vai botar Antônio com acento circunflexo. Não é Antônio, é Antônio. Era uma figura esse professor que eu tive. Mas, desculpa, o que você achou do filme? Bom, vamos lá. Antônio. Ele vira e mexe vinha aqui pro Brasil, né? E aí tinha aquele anúncio da Insinuante, quer crédito, fale com a moça. E aí alguém foi falar de moça. Ele falou assim: tô lá, moça é coisa do Brasil. Queres crédito? Vai falar com a moça. Bom demais. Era uma figura esse professor. Falando aí sobre o filme. Bom, cara, diferente lá do Belíssima, né? Belíssima tem as suas questões, mas eu sinto que a Terra Treme é um filme muito mais
mais duro, mais estrutural. É um filme muito programático, assim, no olhar social que ele vai trabalhar ali na projeção toda, né? Enfim, essa foi a primeira vez que eu tive contato com o filme, né? E eu percebi que é um filme que ele vai exigir um outro tipo de atenção. Eu acho que o Belíssimo, que a gente vai comentar depois, ele acaba sendo um pouco mais dinâmico, e aqui ele é um filme que vai exigir que você seja um pouco mais paciente e mais aberto ao tempo dele, porque é um filme que realmente vai tomar o seu próprio tempo para conseguir realizar suas coisas, né? E é legal, assim, porque eu acho que o que mais me marcou nesse filme, eu acho que não dá pra citar nenhuma cena específica, eu acho que é mais a forma como ele vai sendo construído ao longo do tempo, né? A ideia de que aquela realidade que a gente está vendo ali, daquela família, é praticamente inescapável, né? Essa história da família que tenta romper com o sistema de exploração, poderia, em qualquer outro tipo de filme, acabar virando uma narrativa de superação. E não é o caso aqui. O Visconti ele vai mostrando camada por camada como esse sistema ele é muito muito fechado, né? Eu acho que mesmo assim, acho que algumas cenas elas acabam condensando isso de forma muito forte, né? Aquela sequência da negociação do peixe, por exemplo, não é só um momento de conflito, né? Ela vai revelando ali uma engrenagem inteira de como aquele sistema funciona e como ele realmente é muito, muito fechado, e vai, acho que, dando essa noção de coisa inescapável, né? De uma situação ali inescapável. Então, não é uma questão de habilidade ou esforço individual, mas de uma posição dentro de uma estrutura econômica que vai refletir muito do que o cinema neorrealista italiano acaba trazendo ali para o centro, né? Essas questões econômicas e sociais e como isso acaba afetando a vida daquelas pessoas. E isso vai sendo reforçado ali ao longo do filme em diferentes situações, e que acho que é o que vai ajudar a trazer essa ideia de que aqueles personagens, aquela família não tem exatamente como conseguir escapar daquilo que eles vivenciam, né? Coisa toda da Tempestade também me chamou muita atenção, acho que não só pelo impacto visual que ela tem, mas pelo papel que ela vai cumprir dentro do todo ali da trama. Ela não vai aparecer como um clímax, mas ela tá ali mais como um elemento que ajuda a evidenciar aquela questão de vulnerabilidade da família. A natureza ali no filme, ela, assim como o mercado, né, ele não tá do lado dos personagens, na verdade tá contra eles, né? E acho que talvez o mais interessante no filme seja justamente a recusa de qualquer romantização, que é muito própria ali do neorrealismo italiano, né? Então, acho que é até diferente do Belíssimo, que a gente vai comentar depois, que ainda vai trabalhar com o universo do desejo, da ilusão. Aqui é tudo muito mais seco, tudo muito mais direto. O foco ele nunca vai estar no indivíduo, mas na coletividade, na condição social daquela coletividade, né? Pô, é massa, assim, porque é um filme que ele não tá interessado necessariamente em emocionar através de uma história individual. Ele quer, na verdade, denunciar o sistema como um todo, né? E acho que ele faz isso com uma radicalidade que, pra mim, foi até mais impactante, assim, do que eu esperava, cara. Então foi uma experiência muito positiva pra mim. Também assisti, assim, eu sempre tive receio de ver esse filme, por conta do tamanho dele, porque são 2h30 de 2h40, duração, quase 3 horas. quase 3 horas. E aí eu falei assim, não, sabe, eu sempre acabei postergando, mas aí fui ver e me causou, assim, tipo, muito assombro em relação ao lado social, né, como você bem falou, né, o mar não está a favor da população, e os mercadores muito menos, né, e como ele representa bem, né, essa questão de classes, né, e como o universo é impiedoso, assim, tipo, se você faz você toma uma atitude, assim, meio que isolada, né, porque, assim, você tentar empreender
Eu acho que esse filme deveria ser mostrado para todo mundo que imagina, quer ser empreendedor, né? Porque é isso, sabe? O universo que a gente vive é implacável. E pesquisando sobre o filme, eu acabei descobrindo que o filme inicialmente foi encomendado pelo Partido Comunista Italiano, né? Porque eles queriam fazer 3 curtas. Um que seria sobre os pescadores, um outro que seria sobre os lavradores e o outro sobre os mineiros. Mas eu acho que eu vi em algum lugar que eu entrou em contato com o livro do Giovanni Verga, aí ele devolveu o dinheiro para o Partido Comunista e ele mesmo resolveu dar seguimento para o filme, né, por conta própria. E teve dificuldade, porque uma outra coisa que eu achei muito difícil, porque assim, eu não falo italiano, mas assim, minhas décadas de Ali, eu consigo entender. Falar assim, não, olha, ele tá falando italiano. Nesse daí, nesse daí eu não consigo. Eu falei assim, que língua eles estão falando? Né? Porque eles falam num dialeto siciliano, né? Sim. E então, o, até tanto que ele precisou ser legendado para o pessoal do norte da Itália, ele precisou ser legendado, né? E, e é engraçado que eu fui procurar um podcast. Tem muito pouco podcast sobre esse filme. E aí, um podcast que tinha era você aprender siciliano no cinema. E aí o cara pegou assim, tipo, duas frases desse filme e tava explicando, traduzindo, explicando como é que se pronuncia essas frases. Eu achei divertido. Sensacional. Não é? O elenco, assim, ele é todo de atores não profissionais, né? Então você vai ter os pescadores verdadeiros lá de Acetrezza, lá na Sicília, né? Ele fez com que eles falassem a língua local, né, para dar mais autenticidade, né? E ele passou meses nessa vila para escolher e acabou escolhendo os Valastro, né? Essa família, né, de pescadores. Nenhum deles tinha qualquer experiência em atuação, né? E eu acho que essa ideia de buscar atores que não são atores vai ser determinante também. Eu acho que ele vai falar sobre isso lá no Belíssimo, mas quando a gente chegar lá no Belíssimo a gente fala. É, a montagem ficou a cargo do Mário Serandrei, que é justamente o montador do Obsessão. Foi ele que, segundo o Visconti, foi ele que cunhou o termo neorrealismo, né, lá com o Obsessão, né, mas ele fez várias coisas, além dos filmes do Visconti, como o Gato Pardo, né, o próprio Belíssimo, que a gente vai ver mais tarde, né, ele também montou alguns filmes o Noites Brancas. Eu não sei se a gente vai falar sobre Noites Brancas. Meu pai adorava Noites Brancas. Eu vi pela primeira vez, eu não sei, eu acho que eu vim aqui em casa, e aí depois, na homenagem ao meu pai, o pessoal escolheu o Noites Brancas, que é baseado no texto do Dostoiévski, né? E eu me surpreendi porque tem uma cena, se a gente for falar desse filme, eu vou falar dessa cena, senão vocês vão esperar quando eles voltarem. Você sabe que cena eu tô falando? Sim, sim. Tá. Ele também montou alguns filmes do Mario Bava, né, como o Black Sabbath, o Black Sunday, o Blood and Black Lace, né, o Seis Mulheres para o Assassino, o Olhos Diabólicos, né, que é a Garota que Sabia Demais, o Boccaccio 70, né, então ele... Batalha de Algers também, foi ele que montou. O Antônio Pietrangeli, ele é co-roteirista, só vi o outro filme, que é o Obsessão, que é outro filme que ele foi roteirista também desse filme. O diretor de fotografia é o G.R. Aldo, que é o diretor de fotografia do Humberto D. e do Otelo. Falei do Humberto D., lembrei, assim, eu falei assim, nossa, eu tinha esquecido como é que filme do neorrealismo é divertido, né? É uma risada.
Muito divertido o filme do neorrealismo, né? Você não para de rir um instante, você fica sem ar de tanta achar Com graça. certeza. Porra, caraca, bicho, muita desgraça acontecendo. Muita desgraça, Deus do céu, sabe? Pois bem, é uma coisa que eu achei interessante. Ele faz isso num outro filme, mas eu acho que ele não faz isso no Belíssima, né? Que é o voice-over, né? E é o voice-over, o Visconti é o narrador da história, né? E aí é uma coisa que o que o Visconti fala tá em italiano padrão, né? Não é siciliano, né? Sim. E tem alguma cena que você gostaria de chamar a atenção desse filme? Cara, eu acho que as duas que eu tinha citado Do anteriormente são duas mercado, que, né? que acho que acabam ficando comigo, assim, né? Como eu disse, acho que minha experiência com o Luchino tinha sido muito vaga, né? Eu acabei vendo só o Belíssima dele, e acho que talvez não seja o filme que melhor ilustra o cinema dele como um todo, é um cinema muito mais diverso do que a abordagem que ele traz ali pro Belíssima. E acho que essas duas cenas, acho que a cena do mercado ali da negociação do peixe, a cena toda da tempestade, acho que são cenas muito representativas do filme como um todo, né? São cenas que vão reforçar muito aquela questão que eu falei do sistema, né? E do quanto aquele mundo que está sendo representado ali, que está sendo construído, vai a todo tempo se colocar justamente contra esses personagens. São cenas muito fortes, cara. Eu vou falar uma coisa que eu tava vendo, tava pesquisando e encontrei um podcast muito bom, assim, tipo, em 20 minutos o cara dissecou o filme de uma forma que eu não conseguiria. E, assim, uma das coisas que ele chama atenção é que em termos da geologia, né, em específico a Ilha dos Cíclopes. Ilha dos Cíclopes, é uma parte que eu não sei se você conseguiu ver, provavelmente você deve ter visto, né? São umas formações rochosas que tem lá na praia, lá perto, Sim. no mar, tem umas formações rochosas. Essas formações se chamam as Ilhas do Cíclope. Por quê? Ele tem uma explicação mitológica para isso, né? Você lembra que assim, tipo, na Odisseia, né, o Ulisses foi capturado por um cíclope, né, o Polifermo, né? Sim. Que aí ele foi e comeu parte da tripulação, escravizou outra parte, e aí depois, né, que o Ulisses consegue fugir, ele vai e atira pedras. De acordo com a lenda, o lugar onde é que o Cíclope, o Polifermo, estava era lá perto, no Monte Etna. Essa formação rochosa tem esse nome porque foram as pedras que foram lançadas pelo Cíclope quando ele foi atrás do Ulisses e da tripulação. Caralho. O Ulisses estava passando lá na Sicília, né, através do Estreito de Messina, entre a Sicília e a Itália. O Polifermo, ele é uma criatura gigantesca, canibal, que deseja derrotar um homem que estava só passando, né? Então você tinha um homem que só estava passando, que era o Ulisses, e você tem essa criatura canibal que quer, né, destruir o homem. Então há um paralelo entre o Polifermo e os mercadores, né? E então faz todo sentido que o nome da sociedade dos mercadores de peixe se chama a Sociedade de Peixes e Transporte e Venda Cíclope. Por isso que tem esse nome. Caralho, mano. O cara mandou muito. O cara desse podcast mandou muito bem, cara. Né? Mano, sensacional. Não é? E eu vou botar o link desse podcast, tá em inglês, mas esse podcast é muito interessante. Uma outra cena, a cena seguinte, na verdade, né, é aquilo que quando ele chega lá dentro dessa companhia,
e lá os mercadores, né? E aí ele entra e você tem, né, uma imagem, né, da pessoa e com o escrito Mussolini atrás, né? E aí você tem uma frase do Mussolini, assim, tipo, que é alguma coisa como vá de determinação em direção às pessoas, né? Mussolini. Duas coisas. Uma coisa que esse moço do podcast falou, que é uma coisa meio que irônica, né? Você vai ter aquelas pessoas com uma citação do Mussolini, e aí falando assim, vai com determinação em direção às pessoas. E aí justamente eles estão fazendo exatamente o contrário, eles estão debochando, estão insultando as pessoas que vão lá pedir emprego, né? Porque a gente vê nessa cena que não foi só o Antônio, né? Foi outras pessoas também tentaram empreender por conta própria e acabaram quebrando a cara e depois tem que ir lá pedir emprego para esse pessoal e eles são recebidos com deboche. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que essa frase, ela não está escrita na parede. O que parece tinha um alto relevo com essa palavra escrita. Quando o Mussolini caiu, eles tiraram porque fica feio você citar o Mussolini, né? Mas só que eles tiram, mas o troço ainda tá lá. Né? Foi isso que me deu essa impressão. E um outro texto é como se aquele pessoal, né, assim, tipo, que está controlando representasse a democracia cristã, que era quem governava a Itália, né? Mostrando que eles não eram diferentes do regime fascista. E uma outra cena que também me impactou, e isso daí me lembrou uma conversa que a gente teve alguns episódios atrás, acho que foi episódio passado, foi episódio retrasado, que o Caio recomendou um filme chamado O Demônio Enfurecido, que é o 4D Man, também conhecido como Quarta Dimensão. E aí ele brincou, falou assim, esse é um daqueles filmes que termina o personagem olhando para a câmera, né, gritando para a câmera. E tem uma determinada cena, tem um determinado enquadramento desse filme, um determinado plano, em que o Antônio está lá conversando com uma garota, e aí ela falando assim, eu se pudesse te ajudar, eu te ajudava, a garota fala, né? E aí ele vira, ele olha, e nesse momento a câmera fica em primeira pessoa, e é como se ele estivesse conversando com o Antônio, e ele falando assim, como poderia me ajudar? Os que podiam me ajudar invejam uns aos outros, não entendem o que fiz foi por todos nós, não apenas por mim, e me abandonaram. Alguns querem minha pele, outros querem meus ossos. Este barco pertence à minha família, mas está destruído. Dizem que a culpa é minha, mas um dia verão que eu tenho razão. E que o dia em que perdi tudo foi bom para todos. Temos que aprender a cuidar uns dos outros e a nos unir pelo bem comum. Só assim se vai em frente. E ele tá olhando para a câmera, e nesse momento eu falei assim, ele não é o Antônio falando para a menina, é o Visconti falando para a gente. Sim. Né? E é um artifício muito comum, né? O personagem vir olhar, quebrar a quarta parede e falar essas coisas, né? Eu lembro que naquele filme, Extremos do Prazer, do Carlão, ele tem uma determinada hora em que o personagem começa a falar pra câmera, tá falando, de repente vem a voz do Carlão. E aí o Carlão, a voz do Carlão, o cara falando, mas a voz que tá saindo é a voz do Carlão. E aí, de repente, ele fala assim, não, e tudo não se passa de um jogo de espelhos. Aí quando ele fala tudo não se passa de um jogo de espelhos, o cara vai, pega um espelho e mostra o Carlão dirigindo, sabe? Tipo a câmera, sabe? Eu acho isso... Então, sensacional, mano. Não é? Então, é isso, assim, tipo, é um artifício que o diretor usa para conversar com a gente, né? Tem mais alguma coisa? Não, eu acho que não, Thiago. Então, vamos para o próximo? Bora lá. Thiago, qual foi o filme que você escolheu? Belíssima, de 1951. O filme foi escrito igualmente pelo próprio Luchino Visconti, junto com
Suso Secchi D'Amico e Francesco Rossi, baseado na história de Cesare Zavantini. Estrelam o filme Anna Magnani, Walter Chiari e Tina Apicella. Maddalena Ciccone, né, Anna Magnani, uma enfermeira que ganha a vida a dar injeções a domicílio, inscreve a sua filha Maria para prestar provas de seleção de jovens atrizes no Cinecittà. Para Maria, a seleção é o bilhete dourado para dar à filha a vida de luxo que ela nunca poderá dar de outro modo. Embora enfrentando a relutância do marido Spartaco, Gastone Renzelli, Maddalena está disposta a tudo para garantir a vitória da filha, nem que signifique deixar-se enganar por oportunistas como o Alberto Anovazzi, né, o Walter Chiari. Essa sinopse igualmente vem do site Janela Encantada. É completamente bem diferente do que assim, a gente sai destruído para isso. A gente sai destruído para isso e é uma coisa mais leve. Apesar de o final, assim, tipo, apesar do filme ter pinceladas dramáticas, o filme é majoritariamente cômico. A Maddalena Ciccone é uma atriz sensacional, assim. Eu vi o Roma Cidade Aberta lá em 2019 e eu acho que eu não tinha visto mais nada dela desde então e fiquei muito impressionado com a potência que ela tem nesse filme, né? E ao que parece, o Visconti deixou ela improvisar bastante nesse filme, né? Eu gostei desse filme, assim, é claro, assim, é bem diferente do que a gente estava esperando, mas eu acho que ele faz algum comentário sobre isso a dificuldade de você ser ator, né? Isso é uma coisa que vai se repetir num outro filme mais tarde, dirigido pelo Visconti, mas não apenas para ele, chamado Somos Mulheres, que é um filme de 53, que é dirigido pelo Gianni Franciolini, o Alfredo Guarini, o Roberto Rossellini, o Luchino Visconti e o Luigi Zampa. E esse filme busca dar um ar um ar desglamorizado para, né, 4 atrizes muito né, lá da Itália, né? Você vai ter a Ingrid Bergman correndo atrás de um frango, você vai ter a Lida Vale, né, largando uma festa para ir na festa de casamento da massagista dela. Você vai ter a Isa Miranda levando uma criança para um hospital e depois cuidando dela das 2 irmãs, né? E você vai ter a Anna Magnani batendo boca com um taxista para descobrir se um Dachshund é um cachorro de colo ou não. Mas inicialmente, o primeiro filme não tem nada disso. O primeiro filme é, na verdade, uma história de concurso para escolher 2 atrizes para participarem desse filme, que a gente vai ver mais tarde, né? Então, o primeiro capítulo, né, eles vão escolher, ia ser uma pessoa, ia ser um capítulo, ia ser uma atriz, no final acabam escolhendo 2, e é um sistema de provação igual, assim, é aquela questão, muita provação, no caso do Belíssimo, né, muita gente se aproveitando, né, você vê a professora de atuação da menina aparecendo do nada e aí ainda tomando 3 ovos, né, assim, ovos crus, ela chupando, assim, tipo, usou o broche para abrir para tomar. Você vai ter aula de balé, a garotinha, coitada dela, ela não tinha capacidade, qualidade nenhuma, assim, tipo, sei lá, é que nem eu com 40 e tantos anos tentar fazer os troços no balé ia ficar igualzinho a ela. Ficaria um pouquinho pior. Aí ela vai no cabeleireiro fazer um penteado bonito, aí o cara fala assim, só cortar um pouquinho, aí vai e chama um moleque de 12 anos de idade, ele vai e arranca as 2 tranças da garota, sabe? E aí o outro lá, aí ela vai e
E o cara vai e fala assim, não, eu posso arranjar e tal. E aí ela fala assim, quanto você quer? Ele fala assim, 50 mil liras. E aí ela pega o dinheiro e ia ser usado para quitar o apartamento, né, a prestação do apartamento deles para pagar esse cara, porque esse cara falou, não, porque eu tenho que comprar um perfume para amante do diretor, flores para mulher, e tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, mas no final das contas ele comprou uma lambreta, né? E, e ela sabe, sabe? Ela fala, então, é a lambreta, é boa. Né? E tem muito disso, assim, tipo, e eu acho que, ao que parece, o que no final, mas quando a gente chegar a falar de cenas, eu falo dessa cena final, porque que, no final das contas, apesar de tudo, a garota não tem talento, assim, tipo, pra ser atriz mirim. Eu acho que, assim, tipo, ela tem menos talento para ser atriz mirim do que eu. Também não tenho talento nenhum para ser atriz mirim, ainda mais que eu tenho 40 e tantos anos. Mas ela não tem. E mais, sabe? Eu tava falando, eu tava comentando que eu vi essa menina, essa atriz, ela não fez mais nada depois, né? Eu falei assim, gente, tá que nem a Cristina Korotova, lá do Alice, do Svankmajer, ou então a moça lá, a menininha do espelho, do Panahi, sabe? Tipo, foi um troço tão estressante que eu falei assim, nunca mais quero saber de atuar na vida. Traumatizou. Traumatizou legal a pobre da Tina Apicella. Mas eu queria ver com você, João, o que você achou desse filme? Quando é que foi a primeira vez que você viu esse filme? O que você achou dele na época e agora nessa revisita? Então, eu tinha comentado, né? O primeiro contato foi quando eu comecei a me interessar por história do cinema e tal. E aí fui pensando ali os filmes de alguns diretores e acabou calhando de ver o Belíssima, né? Pô, na primeira visita eu lembro de ter gostado muito dele, justamente por ser um filme muito engraçado, um filme que tem um senso de humor, mas acabou me marcando muito como se o cinema do Visconti fosse só isso, né? Como se, não que seja pouco, mas como se na minha cabeça talvez as outras obras seguissem por um caminho muito parecido. Não deixei de ver outras obras por desinteresse, acho que foi mais mesmo uma questão de não conseguir me organizar para assistir. E acredito que poder revisitar esse filme agora, né, depois de ter visto La Terra Trema, foi muito interessante porque o filme ele acabou ficando até um pouco mais complexo na minha cabeça, né? Na superfície ele parece ser uma história relativamente simples sobre essa mãe que quer transformar a filha em atriz, mas na prática, hoje em dia ele me soa um filme muito mais ácido sobre cinema, sobre ilusão e sobre desejo de ascensão social. Obviamente ele faz isso com muita graça, muita leveza, mas talvez não tivesse ficado tão claro para mim num primeiro momento, né? Acho que o que mais me chama atenção é que o filme como um todo, ele vai desmontando a ideia do cinema como um espaço de sonho, né? O estúdio, por exemplo, que poderia ser visto como um lugar meio mágico, ele vai aparecer ali quase como uma máquina de produção ali de ilusões e de frustrações na maior parte do tempo. Acho que tem aquela famosa sequência lá do teste das crianças, que acaba sendo um bom exemplo disso, né? Não é só uma cena que ela marca isoladamente. Ela vai sintetizando ali o funcionamento daquele sistema, que basicamente é um ambiente muito caótico, impessoal, e as questões ali referentes ao sonho individual é só mais uma coisa entre tantos outros, e é facilmente ali descartável, né? Uhum. Enfim, a personagem da Ana é o que vai sustentar esse filme como um todo, e o que eu acho mais interessante é que o Visconti ele não vai tratar a Madalena nem com ironia e nem com condescendência. Para mim ele acaba entendendo aquela personagem ali de forma muito profunda, né? O desejo dela não é ridículo, ele é socialmente construído ali. Ele é produto
da época dela e das condições socioeconômicas ali dela, né? E basicamente é um desejo de escapar daquela condição, é um desejo ali de alcançar alguma forma de reconhecimento, né? E acho que já entrando aí para a parte das cenas, eu acho que a cena em que ela vê o teste da filha é central, mas ela funciona meio que como um resultado ali de um processo, né? O filme inteiro ele vai preparando a gente para esse momento de choque entre fantasia e realidade. E aí quando esse momento chega, não é sobre a filha não ser escolhida, né? É sobre essa quebra de uma ilusão muito maior que foi alimentada ao longo do filme todo. Eu acho que no fim ali o Belíssimo ele parece menos um filme sobre cinema e mais sobre o que o cinema representa para quem tá fora dele. Eu acho que tem um olhar bastante crítico ali do Visconti, que tá interessado ali em mostrar que esse sonho que parece tão individual ele acaba também sendo muito produto de uma estrutura social e econômica que é muito concreta ali. Foi legal poder revisitar esse filme, cara. Pois é. Isso que você falou, eu acho que isso é mencionado lá nesse episódio do Somos Mulheres, Nós as Mulheres, que fala que, para escolher uma, sabe, tipo, são centenas, são milhares de pessoas que vão receber um não, né? Sim. E toda essa preparação que você teve, toda essa, né? Você vê que as crianças, tinha criança que estava há 7 anos fazendo balé, e é até engraçado essa cena do balé que de repente do nada a professora, assim, tipo, já velha, assim, tipo, eu faço balé há 40 anos, de repente do nada ela começa a dançar, sabe, fazer pirueta. E eu achei. Teve gente falando que achou isso meio camp, né? Mas, assim, diferente dos outros filmes do neorrealismo daquela época, esse filme foi filmado no Cinecittà, né? Que é aquele grande estúdio em Roma. E eu acho que isso já vai prenunciando uma mudança que você vai acabar vendo depois, né? Depois que se encerra esse período do neorrealismo, né? E tem uma personagem, você mencionou aquela cena que a Madalena vai e assiste o teste da filha, mas um momento anterior e que vai corrobora muito isso que você falou, e é uma percepção muito interessante do Visconti de fazer isso, é que tem uma hora que elas estão nessa área de montagens, tem duas mulheres montando os rolos dos testes, né? E aí ela vai e encontra uma moça, ela fala assim, você não trabalhou no Sol sobre Roma? Lembra dessa cena? Sim. Essa daí é a Liliana Mancini, que realmente trabalhou no Sol sobre Roma, só que ela abandonou a atuação, deixou de ser atriz para continuar como montadora. E ela vai justamente interpretar essa montadora, então dando a entender que tudo aquilo que ela falou, né, da frustração que ela teve, né, por isso que ela acabou abandonando o ofício de atriz, né, deve ter sido verdade, talvez, né? E uma outra coisa, assim, além dela, né, vários outros personagens vários outros atores, entre aspas, fazem eles próprios, né? Então você tem, né, o diretor que vai escolher, né, a criança mais bela de Roma é o Alessandro Blasetti, que é interpretado por ele próprio. E é engraçado que, segundo a biografia, né, do Visconti, né, do Lawrence Schifano, né, o Visconti disse para o colega para fazer o que quisesse, né, chegou para o Alessandro Blasetti e falou assim, não, pode fazer o que você quiser. Mas a cada aparição dele na tela será
traiçoeiramente acompanhada do tema da área do charlatão, tirado do Elixir d'Amore de Donizete, né? Quando contaram para o Blasetti isso, porque ele não conhecia a ópera, né? Quando falaram, isso daí é a área do charlatão. Aí ele escreveu para o Visconti, falou, por quê? Ele falou assim, não. Aí o Visconti vai escrever assim, somos nós que pomos ilusões na cabeça das mães e das moças. Pegamos as pessoas nas ruas e estamos errados. Vendemos um elixir do amor que não é elixir, como na ópera, é um vinho de Bordeaux. Não usei o tema do charlatão para ti, mas para mim. Na verdade, é todo o cinema colocado como ilusão e indústria da evasão que é denunciada através de seus cineastas, mas também de seus cabeleireiros, modistas, fotógrafos, professoras de arte dramática, de todos os parasitas que vivem fervilhante na atividade em torno da grande colmeia dos sonhos. Tirei isso de um site chamado Mais 50 Anos de Filmes. E ele menciona essa parte da biografia do Visconti. Por que eles odiaram o filme, assim, tipo, eles deram meia estrela pro filme. Mas essa cena, meia estrela. Mas essa passagem eu gostei. A Pauline Kael vai dizer que esse filme do Visconti, né, que foi seu terceiro, foi concebido quando o diretor buscava uma atriz infantil para uma produção diferente e se viu cercado de 4.000 mães, cada um gritando, a minha é belíssima. O filme é uma visão satírica do mundo do cinema de Cinecittà e também, talvez, a comédia mais simpática do diretor, né? Está cheio de impulsos contraditórios e é prejudicial por um final muito certinho, glorificando a sabedoria de gente simples, mas no centro tem a grande Anna Magnani como mãe vidrada na tela, decidida a fazer uma estrela da filhinha sem graça de 5 anos. Né? Anna Magnani inscreve a sua filha no concurso para encontrar a criança mais linda de Roma. Há uma sequência devastadora em que a mãe papapá. Né? E aí é isso que a Pauline Kael vai falar. Quando eu estava estudando para o Femina Hiddens, eu cheguei num texto falando de como a mulher deve se portar lá durante o fascismo. E você vê que é diferente. A Anna Magnani faz de tudo para dar a filha dela essa oportunidade, né? Então ela pega o dinheiro da poupança sem falar com o marido, ela mente, né? Ela sabe que aquele cara, a Novase, tá interessado nela, né? Tanto que ele fica pegando o braço dela, ela fica tirando, né? Mas mesmo assim ela faz tudo que ela consegue, ela aceita para dar à filha essa oportunidade, né? A única coisa que ela não perguntou se a filha queria, né? Tanto que a gente acaba vendo as partes mais dramáticas do filme é justamente a gente acompanhando o sofrimento da filha, né? Que a filha não tá nem um pouquinho satisfeita, né? Aquela parte em que ela chega exausta e aí vai deitar e aí o pai vai, beija ela e aí ele sai e aí ela começa a chorar porque ela não tá aguentando, né? Essa parte eu achei... Falei assim, agora sim é o neorrealismo que eu conheço. Tava muito alegre. Precisa de uns tons de tristeza, né? Senão não é neorrealismo. Não. E uma outra coisa que eu fiquei me perguntando por que será que a garota não tem talento para ser atriz, mas aí a gente lembra, né, que assim, tipo, o objetivo do neorrealismo era justamente achar atores não profissionais, né? E ela era a atriz menos profissional. Não estou falando da atriz da Tina, não estou falando da menininha, da personagem. É a menos profissional de todas, né? Assim, tipo, é a garota que não tá ela claramente não tem o menor interesse de estar lá, né? Ela estaria fazendo qualquer outra coisa, não, né? E aí eu vi um podcast, o pessoal mencionando isso, falou assim, porque é neorrealista, então tinha que ser ator não profissional. Eu falei, faz sentido. Né? E a gente vê também assim o caos que é lá no prédio
da onde é que mora a família, né? A família Ciccone, né? Uma gritaria danada, né? E, e uma outra coisa também que a Madalena, né, ela trabalha como enfermeira, né? E aí ela vai aplicar injeção nas pessoas, né? Tem até uma hora que ela fala assim, eu vou deixar todo mundo diabético, mas não conseguir ter vários clientes para poder bancar a atriz, né? As coisas que a atriz estava fazendo, né? Que a filha estava fazendo, os cursos que a filha estava fazendo. Mas é isso. Eu gostei, achei interessante o filme, assim, e é um contraste bem vigoroso, né? Mal posso esperar para ver quais outros filmes a gente vai ver sobre o Visconti nesse mês. Se vão contrastar com esses também, né? De repente, né? Não é? Tá satisfeito? Tô satisfeito, Thiago. Tem mais alguma coisa que você gostaria de mencionar? Alguma cena? Alguma. Não, acho que não, Não? Thiago. Acho que consegui sintetizar o que eu queria. Show. Então, vamos agora falar sobre streaming no quadro. Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, João, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Então, eu tô tentando fazer valer aí minha assinatura da MUBI e peguei pra ver. É um filme chamado A Grande Testemunha. É um filme de 66 do Bresson. Pô, eu sempre fiquei muito intrigado com esse filme porque a capa é uma moça com um burrinho, né? E filme com animal é um negócio que sempre me chama muita atenção. Uhum. E é um filme com animal do Bresson, então deve ser um negócio sensacional, né? Pô, gostei muito. É um filme diferente, assim. Diferente não, na verdade acho que ele confirmou o que eu já esperava de um filme do Bresson. É um filme que traz ali uma experiência muito interessante, porque é um filme muito delicado, um filme muito contemplativo. Mas eu acho que antes de comentar sobre o filme, acho que é legal trazer uma sinopse, né, do que se trata o filme, né? A história é bastante simples, tá? Não é nada muito elaborado e basicamente conta a história do Baltazar, que é um burro que vai ser constantemente explorado aí ao longo do filme e vai passar aí de dono em dono. Basicamente, o filme vai narrar essa existência muito triste e dura desse burro, porque na maior parte do tempo do filme ele está sendo maltratado a partir dessa convivência com as pessoas, e ajuda a gente a ter uma visão aí dos aspectos bons e maus do ser humano, né? E ao mesmo tempo que a gente vai vendo essa narrativa da vida desse burro, ela vai sendo meio que comparada com a vida da Marie, que é uma menina que também está passando ali por alguns momentos muito delicados na vida, né? Enfim, eu acho que existe uma profundidade muito, muito grande na forma como o Bresson resolve filmar esse filme, né? Porque é um filme que está muito interessado em observar, até de forma meio distanciada, esses dois personagens, né? Então, é uma de um registro que é feito sem julgamento, sem de clímax. Enfim, o cinema do Bresson é esse cinema que vai apostar muito na sutileza, né? A questão dos pequenos gestos, a questão dos silêncios, dos olhares, e tudo isso vai ganhando peso, mesmo quando a gente está falando aí de um animal que aparentemente não era para ser tão expressivo, mas o Bresson consegue tornar ele um bicho expressivo pra cacete, cara. Pô, bonito demais, me emocionei vendo o filme. Assim, qualquer coisa do Bresson que tiver, eu acho que vale a pena assistir. Fica aí como recomendação, A Grande Testemunha. Por acaso, eu vi esse filme também na MUBI. Caralho. Vi na MUBI. Foi um dos filmes que eu vi na MUBI, foi esse filme. E gostou? Gostei. Assim, apesar de gostar do Bresson, gostar da Anne Wiazemski, assim, tipo, o Baltazar rouba a cena, assim,
Você De fato. Você tem algum meio de contato, João? Cara, os de sempre. Vocês me encontram no Instagram, que é o @João, _Neto, _. Tô no Twitter também, que é o @João, _Neto93. E o Cineratos também, mesma coisa de sempre, @Cinerato, seja no Instagram, seja no TikTok. Agradeço muito a participação do João e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Preta, sou o Thiago. De Bauru, eu sou o João Neto. E este foi o Podcast Ponto Cego.